Diane soltar um videozinho rápido, de 1 minuto, da trilha do Catu, que nós fazemos sempre, com regularidade, né? Que é uma comunidade, é um aldeamento indígena, né? É a última resistência indígena do Rio Grande do Norte, que vem resistindo há séculos, né? No seu espaço ali entre Canguaretama e Goianinha, né? E que nós começamos um trabalho com eles em parceria com o IF, né? Onde a gente foi criando uma estrutura de trabalho e receptivo lá, né, que é conduzida por esses indivíduos que são índios aldeados lá no Catu, e é um trabalho muito legal, que eu tenho muito carinho, né. Esse vídeo ele tem 1 minuto de duração, e depois a gente começa a entrar nos assuntos mais específicos. E aí, Diane, tá acontecendo? Ó, já estão interagindo aqui, pedindo para eu falar das belezas naturais de Guamaré, que eu adoro e vou com muita frequência. É um lugar que tem é um campo muito fértil para a prática de aventuras da parte mais aquática, né? Que é canoagem, né? Inclusive, tem um esporte que nós criamos lá, eu e meu guia de lá, que é Adson Gleides, que é um grande parceiro querido, né? Que é a canoa puxando o caiaque, a canoa puxando o caiaque, a canoa com o motor puxando o caiaque, e a gente vai fazendo uma espécie de esqui aquático em cima do caiaque em pé. É muito divertido isso, é muito bacana. Eu, infelizmente, não separei nenhum vídeo de lá, né, desse tipo de aventura. Mas é bem legal, eu adoro ir lá fazer isso. Um abraço aí para a galera de Guamaré que está participando. Bom, Gilson, temos aqui vários alunos, né, que alguns têm até experiência em aventura, e aí eu gostaria de passar um outro vídeo e a gente já pudesse comentar sobre a questão mesmo, como essas possibilidades, né, que você como, né, empreendedor, profissional, né, pensa, né, desse campo para a educação física, né, dessas aventuras. É um campo fácil, é um campo difícil, né? Como foi seu percurso? E aí eu vou passar um vídeo. Eu não sei se vocês conseguiram escutar o som, né? Do vídeo. Eu não vi o vídeo, você passou o vídeo, tá aparecendo só a minha tela, eu tô vendo só eu mesmo. Não chegou a passar? Agora está abrindo, estou vendo mais pessoas, mas eu não vi o vídeo. Você não chegou a ver o vídeo? Não, não vi, mas todo mundo... passou. Foi sobre o Catu? Você passou o vídeo do Catu? Foi, sobre o Catu. Todos conseguiram? Você conseguiu, Sônia, ver? Consegui. Pronto, talvez tenha sido a sua tela, Gilson. Tá dizendo aqui o pessoal, deu para ver o vídeo. Sem som. Eu não sei se... Estava sem som? Talvez tenha sido porque eu não tenha ativado aqui. Gilson, estava sem som, né? Desculpa, foi falha minha, foi falha técnica, né? Tecnologia é assim, né? E aí eu vou colocar, eu posso colocar você quer que eu coloque o vídeo de Currais Nova e a gente comenta, né? E você vai falando um pouco da sua experiência para as pessoas, né, saber como foi que você chegou a esse momento, né, nessa experiência. Tá bom, deixa eu ver. Pode. Você vai soltar o vídeo agora ou você quer que eu já comece a falar da experiência? Se quiser falar, pode falar. Eu acho que eu posso começar a falar agora e a gente vai intercalando com os vídeos. E as pessoas vão perguntando, tá bom? Isso, quem quiser perguntar, já surge aqui na tela aqui alguns pontos. Vamos lá, conte um pouco da sua história. Bom, é o seguinte. Eu trabalhei no SESC quando eu comecei a dar aulas de educação física
atividades aquáticas, eu tinha turmas de hidroginástica no SESC, aquela instituição do Sistema S, que é bem conhecida, ali em Portilândia. Eu trabalhava na piscina, né, dando aula de hidroginástica e de natação para a terceira idade. E as turmas tinham muita gente, né? Então, assim, era muito animado, esse pessoal de terceira idade, era muito divertido o trabalho. E começou a pintar umas aulas de campo, uns passeios, uns piqueniques e tal. Como eu sou menino do interior, criado em fazenda, em sítio, acostumado a subir serra, a andar de açude, de canoa, enfim. Esse tipo de atividade, outdoor, sempre eu gostei de fazer. Desde criança que eu acampava com meus primos, a gente subia, acampava embaixo de árvore, lá no interior, no sertão, né? Então, eu sempre tive muito gosto por essas atividades outdoor, né? Então, quando eu era adolescente, no tempo que eu fazia educação física, eu circulava pelo estado todo, eu caminhei todo o litoral do Rio Grande do Norte, né? São 401 quilômetros o litoral do Rio Grande do Norte, eu mapeei de ponta a ponta. Né? Eu sempre tive essa curiosidade de fazer essas atividades, mas eu nunca tinha pensado como uma atividade laboral. Eu fazia porque eu gostava, realmente, e gosto, né? Gosto muito. Mas eu fazia para diversão, né? Por lazer. E até que eu saí do SESC, porque eu fui fazer o mestrado em educação, já trabalhava no município, né? Passei no programa para fazer o mestrado na Universidade Federal, na área de educação física, né? Eu trabalhei com os alunos da escola de Felipe Camarão, onde eu atuava, a escola que eu atuava como professor de educação física, que era o pessoal do EJA, né? Então a gente trabalhou da EJA, a gente trabalhou lá com esse grupo, né? E aí eu comecei a fazer cada vez mais, cada vez mais. Quando eu saí do mestrado, do programa, que eu já tinha eu pedi demissão do SESC, porque era incompatível o horário de estudo com o meu horário lá do trabalho. Eles não queriam me liberar, né, para fazer o curso, o mestrado, e para mim eu vi ali o mestrado como uma oportunidade de avançar, né, profissionalmente, de crescer, de conhecer, de transitar por outras áreas da educação e da educação física, da corporeidade, da cultura corporal do movimento, né? Então eu optei por ir estudar. Quando eu voltei, eu não tinha mais o emprego do SESC, eu tinha apenas o meu emprego da prefeitura. Então eu fiquei martelando e tal, e criei essa história de fazer essas trilhas, essas caminhadas, comecei divulgando ali na universidade, colando um cartazinho no mural, formando grupos bem pequenos, mas os próprios professores, eu tenho professores que foram meus professores no mestrado, que até hoje viajam comigo, né, que tomaram gosto pela Pé na Estrada, por esse viés que a gente criou, né, de contato com a natureza, de contato com as pessoas dos lugares, né, das comunidades. Então, eu resolvi abrir de uma forma muito informal, né, no começo, a Pé na Estrada Trilhas. Surgiu o nome, que é essa marca aqui, ó, Pé na Estrada Trilhas, né, que está na minha camisa. E aí eu tenho um amigo, o Vargas, que ele era web designer. Aí ele disse, Gilson, vamos fazer um site, que aí você vai divulgando suas trilhas e tal. Eu já comecei a ter uma programação mensal, né, de passeios, e comecei a diversificar um pouco. Eu já conhecia muita coisa pelas minhas experiências mesmo e curiosidade, mas aí eu comecei a viajar mais, né, com essa atenção, né, esse, com esse olho, né, de empreendedor, né? E aí a coisa foi tomando uma dimensão maior e eu precisei realmente me especializar, né? Porque o guia de turismo, na época, ainda não era uma profissão regulamentada. Então, eu comecei a atuar mesmo sem ser guia. Mas depois, quando a coisa foi crescendo, foi tomando uma dimensão maior, eu comecei a ser procurado pelo SEBRAE, pela Universidade Federal, pelo SENAC, pela Unimed, por outras instituições, né, mais sérias, mais renomadas, e eu
tive que migrar da coisa amadora para profissionalizar mesmo, né? O serviço, profissionalizar a atividade. E aí eu tive que abrir a empresa, legalizar, né? Criar um CNPJ. Fui buscar cursos, né, na área de turismo, né? Fui fazer curso de turismo, de guia de turismo, de gestão de risco e segurança, né, de esportes de aventura. Comecei a participar dos eventos da ABETA, que é a Associação Brasileira de Esporte e Turismo de Aventura, que é o que regulamenta, né, o segmento, a área de aventura. Então, aí, bom, começou dessa forma. Eu fui jogado, né, na história e tive que... Eu sou muito, assim, cuidadoso com a minha atuação, então eu... Gilson, o seu tempo de amadorismo para o de empreendedorismo, né, foi quanto? Assim, hoje você tem quanto tempo de experiência? Você começou de uma forma, né, muito pelo gostar, né, e a gente, na verdade, na profissão da gente, a gente tem que começar mesmo desse jeito, né? E aí, depois, quanto tempo, assim, para você chegar hoje onde você chegou, com uma empresa de renome, né, de busca, né, e de reconhecimento, né, regional dentro do nosso país? Diane, quando eu comecei, né, era no tempo que eu ainda estava no SESC, né, fazendo esses passeios com os alunos de lá. Então, era uma época era diferente do contexto hoje, né? O contexto de business, de negócios, de formação e tal. Então, assim, era uma coisa muito informal, né? E era muito leve, assim, era passeio com as pessoas da terceira idade. Então, a gente ia ali na Lagoa de Arituba, dava uma volta na lagoa, fazia uma aulinha de hidroginástica e tal na lagoa. Mas aí eu já comecei a ter um olhar de empreendedor no sentido de ganhar um dinheirinho também fazendo aquilo ali, porque eu trabalhava na semana e no final de semana era um trabalho também. Porque, gente, você sabe como é, surgiam conflitos entre as pessoas, eu tinha que mediar, né? E a minha experiência como professor me deu muito... Nós que somos professores, né? Nós temos muito essa coisa de lidar com todo tipo de pessoas, né? Você está numa turma de 40 idosos, imagine. Tem gente rica, tem gente pobre, tem gente chata, tem gente compreensiva, né? Então, isso aí, eu acredito muito, essa minha habilidade social de lidar com grupos, a minha atuação como professor, sabe? E o professor Omar perguntou, né, hoje você tem uma equipe ou trabalha só? A minha empresa é muito enxuta, né? Eu sou guia e conduzo muitos passeios, algumas pessoas só querem ir quando sou eu que vou e tal, mas eu tenho um secretário que me ajuda na parte operacional de seguro, de contato com clientes, de passar recomendações sobre as trilhas, de atualizar o site, trabalho com uma empresa de publicidade virtual, que é a Plano B, que é uma empresa que impulsionou muito o meu trabalho. A Plano B, eles são especializados em marketing digital. Como a empresa da gente é virtual, eu trabalho em esquema de home office antes de pandemia, já sempre foi home office, né? Então, eu tenho uma equipe, mas os serviços são todos terceirizados. Eu alugo ônibus, né? Eu não tenho motoristas, eu alugo ônibus de uma empresa chamada Terra Dourada, que é uma empresa que eu fui criando parcerias, né? E tenho vários guias colaboradores, que são guias de turismo, que são colaboradores meus, né? Tenho vários guias de turismo que trabalham comigo, né? Que prestam serviço para a Penestrada. A profissão de guia de turismo, eles são autônomos, então eu contrato de acordo com as viagens, porque eu não dou mais conta de fazer tudo, né? Contrato pessoas, serviço, para prestar esse serviço para mim. Mas a minha empresa mesmo, como é que se diz? A empresa mesmo, ela é... É uma rede de colaboradores, né? Mas é uma rede de colaboradores, exatamente. Você idealizou e hoje você tem parceiros, né? Parceiros... Em vários lugares. Inclusive, para onde a gente vai, existem pessoas que nos recebem. Você fez agora, né, com um grupo de professores do município, que a gente elaboramos uma aula de campo com jogos indígenas, com trilha, com pintura corporal, com coisas, com várias atividades,
E você viu que lá tinha uma equipe recebendo a gente, né? Tem o pessoal da comunidade, que fez a trilha, participou dos jogos, que fez, né, toda, né, conduziu a atividade lá. Então, a gente leva, mas a gente tem essa coisa de base local, de fomentar a economia solidária nos lugares para onde a gente vai. A gente sempre trabalha com pessoas do lugar também, né? Dos lugares. O Henderson, ele perguntou quantos anos depois de formado você virou empreendedor? Na verdade, quando eu fazia faculdade, assim que eu acabei, eu já empreendi, mas eu tinha uma escolinha de natação lá em Candelária, eu aluguei uma piscina do Conacan, que era um clube, e estruturei lá, construí quiosques, banheiros e tal, e já comecei a empreender. Eu sempre fui meio inquieto, assim. Eu trabalhava em outros lugares, mas eu trabalhava no Sesc, mas eu tinha essa escolinha minha também, então eu dividia meu tempo entre o Sesc e o Conacan, né? E depois eu encerrei a parte de natação de uma vez só. Saí do Sesc e entreguei o Conacan. Aí eu já dava aula no município, tinha já pé na estrada e trabalhei como professor substituto no Instituto Federal. Né? Mas eu sempre empreendendo com alguma coisa. Como eu trabalhei como professor substituto no Instituto Federal, tive a oportunidade de fazer diversas aulas de campo com o pessoal de lá. E até hoje, né? Quer dizer, agora está meio suspenso, porque houve muito corte lá de verba, mas eu durante muito tempo trabalhei, prestava esse serviço para fazer as aulas de campo para os institutos federais, da Zona Norte, de Nova Cruz, do Centro, teve vários grupos de São Gonçalo, tinha vários grupos do Instituto, tanto para aulas de campo, como o programa de qualidade de vida do servidor, que eu também sempre transitei por essa área de qualidade de vida. Então, eu prestei serviço para várias empresas, onde a gente fazia esse programa de qualidade de vida para o pessoal da Procuradoria-Geral do Estado, para o pessoal da Unimed, para o pessoal do SEBRAE, para o pessoal do IF, do Instituto Federal. Né? A gente fazia trilha, fazia dinâmicas de grupo, trabalhando essa questão da qualidade de vida, né? Fomentando o melhores hábitos, né? Atividade junto à natureza. Então, eu sempre empreendi, eu sempre fui inquieto. Eu nunca me limitei a ficar só dentro de uma academia. Isso, não, eu sempre estava tentando. É isso. Saber o que Então, Gilson, o professor Omar perguntou, né? Você já formulou algum curso de capacitação? Na verdade, era uma das questões que eu estava querendo saber, né? Até para os alunos aqui, né? Eles querem saber de quanto tempo você se formou para você virar um empreendedor, né? É assim, quanto tempo a gente chega onde você chegou, né? E assim, e a gente vê que Gilson, ele, né, caminhou de forma a partir do que ele ia podendo, né? A gente não pode, a gente tem que ter até no empreendedorismo, né? Tem que ter uma margem, né, de segurança, então não pode também se arriscar demais, né? E aí o professor Omar perguntou sobre a questão de cursos, e eu queria que você também pudesse falar, né, para você ter a empresa, né, para você, no caso, ser o guia, quais foram os cursos, que cursos necessário a gente está fazendo, para a gente poder também, como profissional da educação física, né, futuramente, estar atuando, até mesmo, né, levando as pessoas para uma trilha, né, fazendo as pessoas ter essas vivências, né, quais são, eu sei que você falou do curso da ABETA, né, que é a Associação Brasileira, e também tem outros cursos, né, que a gente pode estar fazendo. Você poderia dar algumas dicas aí para a gente? Primeiro, respondendo a coisa de quanto tempo durou, né? A empresa Pé na Estrada faz cerca de 18 anos que eu atuo na área, né? Mas, assim, eu realmente registrei a empresa, eu criei, regulamentei a empresa para poder emitir nota fiscal, poder tirar as certidões negativas, porque eu já fiz muito passeio para o governo do Estado, enfim, para empresas que é necessário realmente esse tipo de, né, de você ter essa documentação. Os cursos na área, né, eu fiz cursos de turismo, guia de turismo, principalmente, para atuar primeiro guia de turismo, porque hoje em dia a profissão de guia de turismo ela é regulamentada, né?
Como existe o CREF, que nos protege, nos garante, né, que não vai ter pessoas que não são formadas dando aula por aí e tal, existe o Singtur, né, que é o Sindicato de Guia de Turismo, que faz essas blitz regulares, né, porque hoje em dia a profissão de guia de turismo, né, que eu precisei fazer um curso técnico, né, um curso de 2 anos no IF, acho que 1 ano e meio no SENAC, ele garante que você possa atuar, que ele lhe credencia, lhe habilita para você conduzir grupos. Essa minha trajetória de seguir para o lado da natureza foi porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas o turismo é muito amplo. Inclusive, o turismo mais lucrativo é o turismo receptivo, né? Que as pessoas, essas empresas que fazem aqui, levando as pessoas para Pipa, para Genipabu, para Seu de Burgo, para isso, para aquilo, que trabalham com turistas, né? O meu público não, são pessoas que moram aqui, que a gente geralmente viaja para fora daqui. Então, assim, para quem quer se interessar pela área, né? Primeiro, do que tudo, conseguir de turismo, para ser regulamentado. Quem não é guia, ele não pode nem conduzir pessoas para lugar nenhum, porque é uma profissão regulamentada. Existe a lei, tanto federal quanto a lei estadual, né? Então, eu vejo que tem muitas academias fazendo de uma forma aleatória, pegando pessoas e levando. Isso é um exercício ilegal da profissão. Isso não é legal, né? Quem quer tem que procurar formação. A gente não pode trabalhar, atuar numa área se você não tiver formação na área, né? Você já viu alguém atendendo, sendo médico, sem ter o conselho, né? O conselho de medicina, né? Um dentista vai atender uma pessoa, pois então o guia de turismo é a mesma coisa, né? Para conduzir grupos, você tem que ter formação na área. Você tem que ter o cadastro, que é um cadastro do Ministério do Turismo. É uma trajetória, Diane, não é uma coisa rápida. Você vai hoje, amanhã você está levando as pessoas. Não é como quando eu comecei. Hoje em dia, eu galguei todas as etapas. Hoje eu sou uma pessoa credenciada. Hoje eu sou convidado para eventos de turismo, de grande para fóruns, para, como é que se diz, workshops, né? Eu dei uma vivência, eu dei um curso, um mini curso no Enarel, quando teve aqui, aquele congresso de lazer, né? Sobre práticas corporais na natureza, né? Também já trabalhei, por exemplo, antes da Copa do Mundo, eu fui selecionado pela Escola Agrícola de Jundiaí para trabalhar nos cursos de formação de turismo. Eles ofereceram curso de guia de turismo, curso de agente de informações turísticas que ficariam naqueles pontos específicos, orientando as pessoas que vinham de fora e tal. Então, eu participei junto com o professor Severino Ramos, professor e mais uma série de pessoas, da elaboração desses programas, desses cursos, né? Participei da elaboração desses roteiros, de trabalho, e durante 2 anos eu trabalhei nesses cursos de formação. Já recebi convite também para atuar no SENAC, mas assim, eu já vivo muito cheio, muito corrido, e eu estou desacelerando, né? Eu já estou tentando diminuir o ritmo de trabalho, eu já pedi afastamento do Estado, eu estou só no município, porque já está mais perto, assim, eu já vislumbro uma aposentadoria no tempo mais ou menos razoável, mas eu me dedico mais a pé na estrada hoje em dia, né? Até porque a gente ampliou o leque das viagens, então eu faço todos os parques nacionais, eu viajo para o Pantanal, eu viajo para a Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, para a Chapada Diamantina, para a Chapada das Mesas, né? Eu cubro bem o Nordeste, mas também faço as Serras Mineiras, enfim, já estou pelo Brasil todo, né? Viagens mais É, longas, quem visitar o Instagram lá do Pé na Estrada, Trilhas, vai ver, né, os vídeos. Eu vou estar passando aqui para todo mundo ver, né, eu prometo que eu vou agora ligar o som, né, não vai haver falhas técnicas, e aí depois a gente vai vendo algumas possibilidades, né, de pergunta. Gostaria que quem estivesse assistindo pudesse observar, né, a questão também do cuidado, né, Gilson, ele fala muito numa perspectiva, né, da linha do turismo, né, e para a gente realmente atuar, tem que fazer cursos, não tem para onde correr, e aí a gente pensa, né, como é que a educação física pode estar
né, por esse viés. A gente tem que fazer curso. Para você trabalhar com diversas áreas que a gente vai trabalhar, ser professor, né, trabalhar numa academia, tudo necessita de curso, né, e aí a gente vai muito na perspectiva do lazer, da qualidade de vida, né, promovendo essas experiências, né, para as pessoas com quem a gente vai atuar. Eu vou passar, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, eu vou passar o vídeo. Henderson perguntou, já viajou para fora do país com seu trabalho? Vou fazer o seguinte, Gilson, eu vou passar o vídeo e depois você responde a Henderson, tá? E aí você... Como é que eu vejo o vídeo? Porque eu só estou vendo aqui a tela, não estou vendo o vídeo. Você vai fazer o seguinte, ó, na sua tela, você vai lá no cantinho direito, lá embaixo, tem 3 pontinhos. Isso. Tá vendo? Onde tem do lado do nome apresentar agora. Clique em cima. Certo. Vai aparecer o nome layout, alterar layout. Tem o primeiro itemzinho, alterar layout. Entendi, estou vendo aqui. Aí pode clicar em cima. Nessa tecnologia de... Isso, quando você clicar, você clica em cima do mosaico, que aí você vai ver todo mundo, todas as telas. Ótimo. Certo? Certo. E aí veja aí se deu certo. Estou vendo pessoas aqui, várias. Isso, só o Marco está aparecendo, mas alguns estão só com suas... Sônia, João Vitor, Lara, Israel. Isso, ó, a professora Sônia. Pronto. Porque é uma plataforma nova aqui do Google Meet, né? E a gente está começando a aprender a mexer, e assim, é normal, tá? Eu vou passar o vídeo, e aí eu vou colocar o de Currais Novo, que você estava querendo que eu passasse depois, né? As Currais Novas é muito bonito aquele lugar, que é o Cânion dos Apertados, é fantástico. Eu super recomendo todo mundo ir conhecer esse lugar, que é uma das 7 maravilhas do Rio Grande do Norte. É muito legal. Passa aí. Lá. Vou colocar aqui, calma, vou apresentar. São 20 minutos, que é para o Instagram, então é 40 segundos, 1 minuto, é coisa bem rápida. Ah, Diana, agora sim, está aparecendo aqui no meio. Deu certo? Deu. Vou aumentar aqui o som para todo mundo escutar. Vamos lá. Saudade, né, minha filha, da natureza? Ô, saudade! É lindo lá. O Cânion dos Apertados é uma das 7 maravilhas do Rio Grande do Norte, né? É um cânion que foi cavado num paredão de pedra durante milhões de anos, né? Milhares de anos, milhares talvez. O rio Picuí, ele desce em direção ao Açude de Gargalheiras, e aí ele criou esse cânion, que são paredões rochosos, com piscinas naturais, com água limpíssima. Esse ano estava incrível lá, né? E a gente não está podendo ir. Quer dizer, eu vou dar uma fugida e vou lá sexta-feira. Vou lá isolado, sozinho, sem levar grupo, mas eu vou lá porque eu estou sentindo muita falta. Eu estou já ficando muito... assim, sofrido de estar em casa, né? Apesar de estar com todo o conforto material, mas eu sinto falta da natureza, de pisar na areia, de tomar um banho de rio. Então, eu estou indo sexta-feira lá fazer esse passeio sozinho, sem ninguém. Oh, coisa boa. Só não vou pedir para me levar, porque realmente eu estou em isolamento. Eu vou me permitir, né? E sem ter contato com pessoas, né? Vou sozinho mesmo fazer isso. Então, vamos lá para a pergunta de Henderson, que ele perguntou, já viajou para fora do país com o seu trabalho? Olha, eu já viajei para fora.
do país para vários lugares, mas ainda não internacionalizei a pé na estrada, porque, assim, ainda tem um certo entrave em relação a passagens aéreas e tal, mas um passo que eu quero dar agora para 2021, né? Porque eu já tenho roteiros mapeados no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, no Caribe. Nos Estados Unidos eu também já tive, mas eu não me interessei muito, não. Assim, eu achei muito extremamente capitalista demais, aí me cansa um pouco. Mas eu quero operar bastante na América do Sul. América do Sul e América Central, Caribe, Colômbia, Antígua, é muito lugar bonito. No Peru, tem muito lugar bonito. E assim, eu tenho clientela para isso, né? Então é um passo que eu tenho que dar. Eu já estou até habilitado, eu já tenho um curso de guia de turismo Mercosul, então eu posso atuar em toda a área da América do Sul e América Central, né? Assim, eu tenho credenciamento para isso, né? Então, o próximo passo que eu quero dar é esse. Gilson, qual é o público hoje que busca o pé na estrada trilhas? Diane, é muito diversificado, é muito diversificado. Eu tenho clientes desde pessoas, crianças que viajam com os pais, né, adolescentes que viajam com os pais, até pessoas da terceira idade. O foco são pessoas que gostam de programas de fazer coisas na natureza, que tem uma certa pegada de aventura, né? Então a gente gosta de ir para lugar que oferece a possibilidade de você fazer um rapel, de você fazer uma escalada, de você fazer uma descida de rio, um boia cross, né? Enfim, a gente está sempre fazendo um arvorismo, um caiaque, né? Sempre trilha, sempre caminhada, sempre, né? Agora eu estou abrindo mais diversificando, porque tem pessoas da terceira idade que já não tem tanto condicionamento para caminhar. Então, a gente faz uma coisa mais cultural, né? Então, os passeios estão bem diversificados. A gente está tendo também esse foco em cultura, como é que se diz, a coisa etnográfica, de visitar aldeamentos, tribos, né? Tem coisas lindas acontecendo no Brasil, experiências, né? Fantásticas nessa parte de comunidade se estruturando, né, para mostrar um valor, né, cultural, histórico. E eu estou nessa, assim, eu adoro isso. É muito bom. Gilson, como é que você monta seu roteiro? Vamos supor, eu sei que você já tem uma vasta experiência em várias regiões que você foi, e a minha dúvida é assim, você leva as pessoas para um determinado lugar, mas como é que você faz para que esse momento ele seja seguro, né? As pessoas realmente tenham confiança, você faz um mapeamento antes, como é seu planejamento, né, para que você chegue a ter segurança de levar as pessoas para esse espaço? Diane, eu só levo para o lugar que eu vou. Eu vou antes, eu faço todo um reconhecimento, né, do roteiro, demanda investimento, né? Por exemplo, eu saí daqui de carro, de caminhonete, fui para a Chapada do Araripe, aquela parte do Crato, Juazeiro e tal, que eu já conhecia bem, que é um lugar fantástico, tem muita arqueologia, tem muita cultura, muita história. Então, isso eu não perco de vista, entendeu? Essa coisa da cultura do lugar, das pessoas do lugar, do patrimônio imaterial. Eu acho que o meu diferencial é esse, realmente. Porque não é aquela aventura vazia de sentido, né? Então, eu tenho cuidado com essa coisa de valorizar aquele conhecimento das pessoas do lugar, aquela cultura, né? Aquela forma de vida, né? Então, eu segui para a Chapada das Mesas do Maranhão, que é o extremo sul do Maranhão, divisa com Tocantins, e lá a gente atravessou o Rio Tocantins e seguimos para o Jalapão, que é um lugar fantástico, né, também. Então, assim, voltei pelo Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um lugar que todo brasileiro deve conhecer. E ressignificou a história do homem na América, né? A história do homem americano. Então, ali são 4 roteiros em um só. Então, dessa viagem que eu fiz com amigos, eu já montei 4 roteiros, né? Eu tenho esse olho, né? Não é qualquer pessoa. Você tem que ter também, somado a isso, um conhecimento, uma reserva cognitiva, um conhecimento de mundo, de vida, né?
Eu tenho Isso. 50 anos, comecei a mexer com viagem quando eu tinha em torno de 30 anos. E assim, e tenho aprimorado esse olhar, né? A minha empresa, ela não busca somente o lucro por lucro, né? Primeiro uma coisa, para você ganhar dinheiro, você tem que gostar do que você está fazendo. Se você não gostar, não rola, né? As pessoas percebem que você que está sendo forçado, né? Então, a primeira dica é essa: goste, ame o que você faz, que você provavelmente vai conseguir seu espaço, né? E outra coisa, busque, se qualifique, estude, leia, compra livros, investe em cursos. Não é da noite para o dia, né? As pessoas acham que no outro dia vai abrir uma empresa, no outro dia está ganhando rios de dinheiro. Nem eu ganho rios de dinheiro. É muito modesto o faturamento da minha empresa, mas a minha riqueza é interior. É o que eu conheci, os lugares que eu fiz, os lugares que eu fui, me aventurei, as descobertas, as pessoas que eu encontrei pelo caminho, né? Então, isso é o meu patrimônio, é esse. Eu sou muito feliz com a Pé na Estrada, eu sou muito realizado, é uma coisa que me traz uma felicidade muito grande, mas é porque é uma trajetória, você entendeu? Gilson, eu tenho passar. eu tenho uma dúvida. Quando as pessoas procuram a Pé na Estrada para fazer determinada, né, vivência, experiência, como você falou, o público ele é muito variado, né? Vai de criança, adulto, a pessoa idosa, né? Eu Então, assim, classifico como intergeracional. Agora, claro que tem aquele miolo, né? Por exemplo, pessoas entre 30 anos que já têm uma certa, assim, condição financeira de viajar e tal, entre 30 e 60 é a grande parcela, né? Mas, assim, tem pessoas que viajam e querem levar os filhos. Gilson, dá certo, minha filha tem 11 anos. Olha, fulano, para essa dá, para essa não dá, né? Porque criança muda tudo, muda a dinâmica, é para adulto. Mas pode ser que tem crianças que são fantásticas, que participam sem problema nenhum, né? Outra parte que você falou e que você perguntou, que eu não respondi, que eu vou emendando uma coisa na outra, é a questão da segurança, né? Então, eu vou primeiro conhecer o lugar. E ali, durante o trajeto, se tiver um pouco mais de risco, a gente vai dando paradas e fazendo os briefings de segurança, né? Passando as recomendações. Primeiro que antes da viagem sair, eu já passo uma mensagem com todas as recomendações. Todas as recomendações para as pessoas, né, seguirem aquelas recomendações. E tem seguro também, né? Eu Seguro, lembrei agora que você tinha comentado que a tinha gente seguro. tem uma parceria com a empresa de seguro, uma seguradora, a gente só sai com seguro. Eu nunca precisei acionar, você acredita? Graças a Deus. Mas eu já vi casos de pessoas que viajaram sem seguro e foi dramático. Eu estava com um grupo em Foz do Iguaçu, um evento de turismo, e não foi eu que levei o grupo, eu fui como congressista, né? No Congresso Nacional de Guias de Turismo. E eu socorri uma menina lá que estava infartando. E eu fui levar ela para o hospital. Bom, não era minha obrigação, mas ela era minha colega. Né? Eu cheguei no hotel e ela estava passando mal, eu levei ela para o hospital. E aí eu tive que acionar. E essa viagem, todo mundo tinha seguro. A empresa que conduziu era a Foco, era uma empresa, uma operadora aqui muito séria, né? E todo mundo tinha seguro. Então, ela também tinha seguro. Então, eu pude fazer o passo a passo e ela realmente foi atendida e tal e tal. Foi uma experiência que, assim, espetacular, porque então isso aí foi reforçado, eu não viajo sem seguro. Mesmo que seja uma trilhinha aqui, Nísia Floresta, como essa que você vai passar aí, trilha do mar, sai ali de Barreta para Nísia, pela APA Bonfim Guaraíras, seguro. Pode aparecer uma cobra, né? A gente não tem controle sobre a natureza, né? Vou, então, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Não. Tiago quer fazer? Tiago escreveu aqui, eu não sei se ele ia fazer uma pergunta. Eu vou passar, então, é o da Serra Caiada ou é o outro? Tem dois ainda, né? Tem o de Nísia, né? Que é a trilha do mar, e tem o de Serra Caiada. E você Pronto, eu vou passar o de Serra Caiada. Serra Tá? Caiada é um monolito, né? Que é um bloco de pedra,
que faz parte da formação da crosta terrestre, é um dos mais antigos das Américas. É fantástico. A Serra Caiada dá para você. Serra Caiada a gente pode fazer a escalada, pode fazer o rapel, pode fazer apenas a trilha mesmo, o trekking, né, até o topo. É um lugar bem perto de Natal e que vale muito a pena conhecer também. Pronto, eu vou colocar... Coloca aí para a gente... De Serra Caiada aqui. É. Você já quer que eu coloque outro? Ou você quer falar sobre esse? Bom, alguém está perguntando aqui se eu já fui a Santa Cruz. Posso responder, né? Já fui sim, várias vezes. A gente já sempre insere aquele passeio em Santa Cruz. Tem a Santa, que é muito interessante, esse monumento lá religioso. E tem uma fazenda chamada Fazenda Boa Hora, que eles oferecem também vivências de aventura, é uma coisa bem leve, mas tem um circuito de arvorismo, tem uma trilha na serra, tem um museu rural, né? É bem interessante lá. E esse de Serra Caiada, a gente ia, inclusive, saindo de lá para Santa Cruz, mas o rio da fazenda tinha enchido e estava sem acesso a esse museu rural. Então, a gente substituiu pelo Castelo José do Monte, em Sítio Novo, que é na mesma região. Pronto, respondi a menina, que estava perguntando aqui. Pronto. Omar, você quer que eu pergunte aqui? Vamos lá. O professor Omar perguntou aqui. Quando falei das áreas afim para uma formação mais específica, você já falou do guia de turismo, antropologia, orientação, né, geografia, sociologia, primeiro socorro, psicologia, só isso, né, Omar? Então, assim, realmente é Omar, se você quiser abrir o microfone e falar, né, fica à vontade, viu? Não sacanão. Boa noite, Gilson. Não sei se você me conhece, mas eu já ouvi falar na sua trajetória. Grupo de estudos de Pereira, antigo. Exatamente. Porque eu tenho, acho que mais uns 2 ou 3 anos além de você, aí então você já me conhece. Talvez eu não vou ver se você está. Sim, sou um pouco mais velho. Mas aí a minha intervenção aqui foi justamente nisso, quer dizer, quando você começa a falar sobre a sua trilha, né, na vida, né, a respeito da sua profissão hoje que você gosta, eu também tenho uma afinidade muito grande com relação a isso, né, a contemplação, né, da natureza, né, e que termina sendo muito mais prazer do que uma profissão que você ganha dinheiro, como você falou. E aí eu fiquei preocupado aqui com relação à sua formação como guia turístico, e quais seriam as áreas que abrangem isso aí, né? Psicologia, eu estava vendo que você começou a falar da história, tem a ver com a história do rio lá em Currais Novos, né, que cavou lá, você vai ter que saber quanto tempo passou para que esse rio, né, fizesse essa fenda aí na terra, para poder... Quer dizer, então é antropologia, é sociologia, você está lidando com pessoas de várias faixas etárias, não é isso? Deve ter alguém também na equipe, quando eu perguntei se era você sozinho ou uma equipe, era perguntando justamente o apoio, a assessoria que você teria no caso de saúde. Você já deu exemplo aí lá em Foz do Iguaçu, quando você salvou uma criatura. A preocupação com relação a essa diversidade dessas áreas é justamente isso, né? Você não é só fazer um curso de guia turístico. Falar isso, a gente está falando isso aqui porque essa área aqui está cheia de alunos, né? Esse ambiente, né? Sim, claro. A gente prevenir que não é só fazer o curso de guia turístico 2 anos e, né, meter a cara nas pedras aí para poder conseguir alguma coisa. Tem toda uma diversidade de fundamentação, né? De áreas que se entrelaçam, né, entre si.
Na Exatamente. verdade, existem guias e guias, né, Omar? Eu posso falar sobre a minha experiência. Mas tem guias que fazem apenas o curso do SENAC e se jogam no mercado. Não estão habilitados, você entendeu? Mas a minha clientela, o meu público, ele busca mais do que alguém para conduzir eles, né? Então, assim, eu oportunizo esse cabedal de informações, você visitar uma serra, saber que aquelas pinturas rupestres, ela tem 9, 10 mil anos, 12 mil anos, que elas foram, né, elas são de uma subtradição seridó, que elas são de uma tradição nordeste, né, que aquela área servia de abrigos para homens pré-históricos, e aqueles desenhos, eles dizem muito sobre aquela forma de vida, né? Então, eu acho isso dá um up, né, no trabalho, né? Isso faz o diferencial da Pé na Estrada. Você precisa se fundamentar para poder falar sobre isso. Claro, lógico, exatamente. Mesma coisa que você falou aí da sua colega que estava com um problema do infarto e você teve que ter todos os socorros bem direitinho, porque você teve uma fundamentação na área, né? No curso de guia de turismo, a gente na área do curso de educação física também tem aquela higiene, primeiros socorros, aquela coisa meio por cima, né? Mas no curso de guia de turismo a gente tem uma disciplina primeiros socorros. Mas quem faz o curso de socorrista, que eu não tenho ainda, inclusive eu até estou pensando em fazer, o curso de socorrista, né, que o SAMU oferece e tal, é muito importante também, né, para você se habilitar como socorrista, porque eu tenho muita sorte que eu trabalho com muito guia que são especializados nessa parte de mato, de aventura, então muitos têm, sabe? Muitos já têm, que são meus colaboradores. Mas é até uma coisa que eu quero fazer, que está nos meus planos de fazer, realmente, é isso. O socorrista. Gilson, fizeram algumas perguntas aqui, vou colocar, né? São grupos de quantas pessoas, né, que vão para esses passeios, e se tem um número máximo ou mínimo? Perguntaram para você se você já foi no Lajeado de Soledade, em Apudi, e se também você já fez trilha lá na Cachoeira Talhado, em Porto Alegre, né? Diane, peraí, a primeira, o Lajeado de Soledade é fantástico. O Lajeado de Soledade é um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil, as pinturas de lá são perfeitas, o lugar é lindo, é muito lindo. E agora, com essas chuvas que deu lá no oeste, lá estava perfeito para visitar, mas a gente não está podendo ir, aí eu estou sofrendo com isso. Né? Qual foi outro lugar que perguntaram? Talhado, Talhado, em Porto Alegre. Porto Alegre é incrível. Inclusive, a primeira viagem da Pé na Estrada, a gente ia para Porto Alegre dia 1º de maio, né? Fomos impedidos devido à pandemia e foram cancelados os passeios. Mas eu já falei com a Isabela, dona do Hotel Portal da Serra, que a primeira viagem pós-pandemia será para Porto Alegre. E a gente faz o Talhado, agora o Talhado é uma cachoeira temporária, né? Já sabe que tem água do tempo da chuva. Já sabe que tem Mas cliente. tem uma trilha lá que eu acho que é a trilha das 7 torres, né? Que é uma trilha de ponta de serra, que é lindíssima. E tem a Cachoeira do Pinga, que é o ano todo, não para de cair água lá. É um lugar que eu amo, Porto Alegre. Inclusive, eu já fiz uma matéria para a revista Bis, né, sobre Porto Alegre. E ainda tem uma pergunta que eu não acho que... tem uma pergunta, perguntaram aqui, acho que foi Israel, perguntou, são grupos de quantas pessoas, né, vão para esse passeio, olha, Israel, e o máximo e o mínimo. Isso. Depende do risco, né? Por exemplo, tem uma travessia que chama-se Vale do Pati, que é o terceiro trek mais bonito do mundo, que é na Chapada Diamantina. São grupos máximos de 8 pessoas, porque a gente anda 80 quilômetros em 4 dias. Só que é subindo e descendo serra. É uma trilha de alta intensidade. Então, a gente faz com grupos bem reduzidos de 3 dias. Como tem, assim, meus grupos médios têm em torno de 20 pessoas, porque eu acho que existe uma interação maior e tal. Mas eu já fiz coisas, assim, de 50 pessoas. Faço, de vez em quando, mas é meio tenso, sabe? Eu faço, às vezes, por uma necessidade material. Mas é meio tenso. Eu prefiro entre 20 e 30 pessoas. Para mim é um grupo ideal. Quanto a questão da segurança, né? Também é muito importante. Segurança, atenção, né, Diane? Porque quanto mais gente, mais se dilui essa questão da... Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, eu gosto de criar uma relação com meus clientes, né, de uma forma mais que é um serviço realmente mais personalizado, né?
Mas não é errado quem leva 2 ônibus, não, desde que tenha pessoas conduzindo, que tenha gente responsável, né? Eu não faço porque eu gosto de dar o foco na qualidade. E quando você chega com 80 pessoas sem no restaurante, é normal o serviço atrasar, é normal ficar alguém para trás, é normal, né, esse tipo de situação que eu não gosto de no meu trabalho, na minha empresa. Mas não é errado, não, entendeu? Pode ir. Tendo gente para guiar, tá tudo bom. Vou fazer outra pergunta aqui, depois a gente coloca o outro vídeo, porque a gente está um pouquinho já perto de encerrar. E aí eu vou fazer a pergunta, você responde, depois eu coloco o vídeo, tá? O Felipe, Tá ele bom. perguntou, né? Gilson, boa noite, tudo bem? Você conhece Boa as noite, trilhas de Felipe. Bananeira? Bananeira na Conheço, vou Paraíba? muito. Aí ele Conheço, adoro, perguntou, faço as muito lá. serras de lá, na verdade, se sim, né? Se ele conhece as Bananeira e as serras, né? E como é o terreno do local? Ele perguntou, ó, o Felipe já está interessado aí, em Bananeira. Olha, Felipe, Bananeiras eu faço muito um circuito que é de Bananeiras para a Cachoeira do Roncador, né? Que a gente começa num ponto e termina na Cachoeira do Roncador. Então o carro deixa a gente num determinado lugar e a gente vai. Mas Bananeiras tem uma diversidade enorme de trilha, porque tem mata de altitude, tem a trilha da Bica dos Cocos, tem as cachaçarias, os alambiques de cachaça, a região do Brejo Paraibano, que envolve areia, serraria, Borborema, Araruna, tem muita coisa bonita. Bananeiras é uma das. Bananeiras é muito interessante porque tem uma estrutura, né, de receptivo boa. Né? Tem bons hotéis, tem bons restaurantes. Né? Como o meu público é um público aventureiro, mas que gosta de um certo conforto, né? Gosta de chegar no lugar e ter uma hospedagem boa, uma cama boa, um hotel bacana para ficar e tal. Então, eu gosto bastante de ir para Bananeiras e tem um excelente colaborador lá, que é Zé Pedro, que é um guia fantástico. Foi secretário de turismo Ótimo, de vou lá, meu passar. Eu primo. perguntei porque o evento Desafio das Serras vai para lá no mês de novembro, viu? Se aí vai ter uma competição lá, eu não conheço o terreno, e aí nós vamos enfrentar esse Felipe, eu desafio não aí. sei bem onde eles vão levar vocês, mas é altitude, então vai ter É uma altitude. certa pedra, vocês vão correr em cima de pedra, né? Em trechos de Sim. mata, né? Tem Uhum. uma coisa de serras, de descidas e subidas e tal. Bem interessante. O E em desafio das relação à serras é o quê? Um temperatura? trekking de regularidade? Não, é corrida de montanha, é corrida livre, isolada, é percurso de Maravilha, 25 eu adoro km, isso. 10. Muito bom. Boa Felipe é sorte, atleta. Felipe. É. Bom, eu vou passar o outro vídeo que você mandou, Justo, só não sei de onde é, mas é o último que você me Essa trilha é enviou, uma trilha tá? bem simples, uma trilha de 4 quilômetros, acho que é a trilha do mar. A gente sai ali de Camurupim e entra Sim, ali sim. pelas dunas e sai lá no APA Bonfim Guaraíras, que é uma área de muitos recursos hídricos, a Inísia Floresta, tem uma comunidade chamada Cururu, né, onde eles fazem um passeio de barco até por os riozinhos, até uma lagoa chamada de Boaci, que é um lugar lindo. É uma trilha muito simples, muito fácil, né, que dá para todas as idades, é uma coisa que eu faço com bem muita frequência. Pode Pronto, eu soltar. vou passar aqui para a Passa. gente abrir. Aumentar o volume. Esse é um passeio de um dia.
É muito tranquilo, é muito lindo, cara. Inclusive, vocês viram o cruzeiro que tem ali, aquele cruzeiro é português, foi colocado pelos portugueses. Nós temos uma história no Rio Grande do Norte riquíssima, que as pessoas não conhecem, porque os lugares que levam os turistas são aqueles mesmos lugares batidos e tal. Então, eu tenho esse olhar, essa curiosidade de estar sempre buscando, né, essas informações, para que as pessoas conheçam o Estado. Nós temos um potencial imenso, tanto para aventura, como para turismo histórico, geográfico, arqueológico, tem tudo no Rio Grande do Norte. Então, pessoal, tem mais alguma pergunta? Gilson está aqui para vocês perguntarem, né? A gente já sabe que é necessário que se tenha, né, cursos, né, diversos cursos. Eu acredito que a área da educação física é uma área em que trabalha com qualidade de vida, né? E Gilson mostrou isso, que ele tem um cuidado de quantas pessoas, né, levar, quantas pessoas vão participar desse, né, desse momento, tem seguro, né, tem parcerias. Então, eu acho que Gilson falando é muito interessante, porque quando ele falou assim, tem que gostar, foi a primeira coisa que eu anotei aqui, para a gente realmente fazer o que a gente quer, o que a gente, né, tem o interesse de trabalhar profissionalmente, a gente tem que gostar, né, não adianta fazer nada que a gente não se sinta bem. Só Né? para ganhar dinheiro, né? É muito pouco, isso. só o dinheiro. O dinheiro é bom, a gente precisa, mas só o dinheiro, né? E a satisfação pessoal, né? Exatamente. Então, eu vejo por esse lado. Né? Mas uma coisa que eu queria dizer também, Diana, é o seguinte, a carreira da gente profissional, ela é como uma empresa, né? Uma empresa que não tem investimento nenhum, ela não avança, não evolui, ela não cresce, né? Então, qual a carreira profissional? Porque hoje você é uma pessoa bem conceituada, é professora da Uni, tem todo o seu espaço profissional, foi conquistado através de conhecimento, isso é investimento, né? Os congressos que você participou, os trabalhos que você apresentou, né? Então, isso aí é o que vai moldando a carreira, se a pessoa vai ser bem-sucedida ou não. Porque nenhuma profissão hoje em dia é muito dinâmico, o mercado de trabalho, você não pode achar que sabe tudo e se cristalizar naquele pouquinho que você aprendeu. A universidade, gente, é um pontapé inicial. Se você quiser ser bem-sucedido, você tem que buscar fora de lá também, né? Isso é muito importante. Bom, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, professor Omar, professora Sônia. Eu vou estar colocando aqui no bate-papo, né, o Instagram do Gilson, o Pé na Trilha Estrada. Pé na Estrada Trilhas. Oh, desculpa, desculpa, Pé na Estrada Trilha. Eu vou colocar para não ter erro, tá? E aí, eu já peço desde já para o Gilson, a professora Sônia vai falar, e depois Gilson faz sua fala final, e eu vou colocar aqui o seu Instagram, né, seu contato, para quem tiver interesse, né, de estar fazendo contato com você. E antes, só uma coisa, perguntaram aqui, foi muito rápido, não deu para ver. Você conhece o pico, não sei de quê, você consegue visualizar isso aí? Uma pergunta que fizeram alguém. Foi. Quando eu ia lendo, aí saiu. Deixa eu ver aqui. Só para responder, né? Porque eu acho bacana responder. Falaram da Cachoeira de Porto Alegre, né? Aqui, trilha na Bahia. Perguntaram se você. Ah, não. Henderson falou que trilha na Bahia era muito bom. Você respondeu a Laura sobre a estrada lá em Santa Cruz. Eu não sei se a pessoa quiser realmente depois colocar novamente, porque foram várias perguntas aqui. Outra coisa, também, eu tenho também o meu Instagram pessoal também, né, que é o Gilson Bezerra 9, que também as pessoas podem seguir, podem interagir comigo, podem perguntar o que quiser, né, que também está sempre colocando vídeos das atividades da Pé na Estrada, dos roteiros que a gente faz também, né, um braço da Pé na Estrada. Isso, foi Laura que colocou. Gilson, você conhece o Pico do Totoró, em Currais Novo? Conheço, lindo, levei um grupo lá o ano passado. O grupo do Totoró é uma comunidade, o Totoró tem um açude e tem um pico lá, uma trilha fantástica. Tá lindo lá agora com as chuvas, viu, Laura? Tá muito bacana de ir. Então, eu faço... Ela disse que foi lá na quarentena, que foi incrível. Massa, Laura. Maravilha. Exatamente. Eu não conheço, não. Tenho que fazer essas viagens. Tem alguns que eu não conheço. Vale a pena, Diana. É muito legal. Com certeza. Professora Sônia?
Oi, Gilson, parabéns pela apresentação, pelo seu trabalho. Eu acho fantástico. As fotos que você posta, Ave Maria, é uma coisa deslumbrante. Ô, Né? Sônia, E, obrigado. e eu queria só assim, destacar, você disse uma coisa agora no final que eu achei fantástico, né? É que a universidade é um pontapé inicial. A universidade é um processo de formação inicial, onde a gente Isso. estimula, né, esses jovens a ir mais além. Eu acho que É, isso é o grande tchan da universidade, é incentivar, é tirar esses jovens da inércia, né, assim, de mergulhar, de balançar, de saculejar, como a gente diz no interior, né, Omar? De saculejar esses meninos, né, para que eles avancem. E isso, você disse, isso é muito importante. E aí eu chamo a atenção do processo autoformativo, né? Você tem que, e aí você isso. precisa desse contato com a natureza para você se apaixonar, né? Eu acho que toda profissão, todo profissional tem que ser apaixonado. E você demonstrou isso hoje aqui à noite muito bem. A paixão pelo que faz. Não É. importa o que você vai ganhar financeiramente com aquilo. Isso é O consequência, financeiro Sônia. Essa é uma coisa de ganhar dinheiro é consequência. consequência de um É, trabalho é bom, bem exatamente. feito, porque as pessoas reconhecem isso, né? É, é. E aí a Essa paixão que isso. você demonstrou aqui, eu acho que isso foi um grande ensinamento para esses jovens que estão nos ouvindo, que lhe ouviu, né, nessa noite de hoje, né? Então, assim, eu quero agradecer e parabenizar pelo trabalho que você faz, pela grande contribuição que você dá à sociedade, no sentido de que as pessoas se maravilham com o seu trabalho. Eu sou uma delas. Eu fico, Tá conheço bom várias ir um dia pessoas para que já gente, com fez. a gente, para um passeio. Você vai gostar, É, com certeza. Você vai encontrar pessoas é, conhecidas. aquela menina da fundação sempre faz trabalho com você, da fundação lá do IF, ela toda vida me chama. Né? Muita gente no IF, eu já fiz até passeio exclusivo só para servidores do IF. É. Aí, e agradecer. Obrigado. Sucesso na sua Também quero vida, viu? agradecer. A oportunidade é sempre bom a gente estar interagindo, conversando, trocando experiências, porque eu também aprendo com vocês, né? Nessa interação não é aquela coisa, não é unilateral. Também as perguntas também fazem eu refletir, fazem eu pensar, né? Nós vivemos numa época de um conhecimento raso de coisas, de notícias falsas, que vem ameaçando a democracia, que vem ameaçando a estabilidade política e social. E é muito bom que a gente olhe com mais atenção para as notícias, que a internet é uma faca de dois gumes. Leia livros, aprofunde o conhecimento. Não fique só de Google, não, que não anda, não. A gente tem que ter uma visão mais crítica dos fatos. Né? E a parte profissional também envolve isso também, né? Pois então, eu gostaria de agradecer ao professor Gilson pelo esse tempo, né, que ele ficou com a gente. Não, óbvio que não deu para a gente, né, tirar o máximo dele, porque pela experiência que ele tem, né, é uma vida, né, mais de uma vida, né, são experiências que não é só de cursos, né, experiências que está na pele, né, que está no corpo dele, e só convivendo com ele mesmo para a gente sentir essas emoções, né. A última experiência que a gente teve com o Gilson, né, eu digo a gente teve, a equipe que eu trabalho, foi lá no Catu, né, esse primeiro vídeo que a gente assistiu, foi, assim, encantador, né, a gente conheceu um pouco da cultura indígena, né, potiguar, e, assim, a gente se aproxima um pouco né, um pouco não, mas a gente se aproxima, né, das nossas raízes, e também essa relação com a natureza, né, que é muito cara para a gente, né, que vive num ambiente em que a gente hoje está aqui dentro de quatro paredes e a gente fica sufocado, precisando, né, de sol, de mar, né, de bater perna, né, de fazer uma trilha. Então, assim, a natureza, ela realmente, né, e a gente da educação física tem esse privilégio de poder, né, tá se formando, tá se capacitando e tá, ao mesmo tempo, atrelando essas experiências pessoais, né,
com as experiências profissionais. Então, eu acho E que oportunizando as pessoas a terem uma vida melhor, a buscar viver com qualidade, com saúde, né? Saudável, procurar atividades que venham trazer, melhorar suas condições de saúde. O próprio movimento da atividade física, né? Então, gente, a educação física é fantástica, vocês estão entrando numa área muito boa, né? Porque realmente é uma coisa que a gente melhora muito a vida das pessoas. A gente contribui muito com a felicidade das outras pessoas, através do nosso trabalho. Então, não percam isso de vista, né? Também. Pronto, então eu quero agradecer à professora Sônia, que esteja aqui presente, agradecer a todos os alunos que estão aí do outro lado, tudo quietinho, mas eu sei que os, né, tudo perguntando, né, falando, e quando a gente vê os vídeos é que a gente, né, sente realmente a nossa necessidade de ter esse contato. E eu vou fazer um agradecimento, posso? Sim, pode, deve. A JB Drone, né, que é um menino que é meu Sim, cliente, tá, viaja comigo, e ele que fez essas imagens que são muito legais, assim, JB legal, não, Drone, é fantástico. ele faz drone e tal, também podem seguir ele no Instagram também, ele tem muitos vídeos bonitos do Rio Grande do Norte, JB Conteúdo, Ótimo. JB Drone, E tá é assim, joia? a gente vai vivendo assim, de parcerias, né? Eu falo com o Gilson, e aí a gente vai, faz uma trilha com ele, e vai conhecendo, e é assim, e vocês que, muitos que estão aqui ainda não concluíram, né, já tem uma percepção de como já podem ingressar, né? A gente que já saiu, né, já está com a cascadura aí das experiências, mas vocês que estão aí, né, que pretendem ingressar, né, em outras áreas, diversas áreas, né, por que não, né, pegar o exemplo de Gilson e, né, começar a abrir esses campos, esses leques de oportunidade para promover qualidade de vida, a gente sair desse quadradinho, né, das academias, né, colocar a galera dentro das praias, né, nos matos, né, aí nas dunas, né, e a gente tem, né, a Orla é um espaço aqui maravilhoso, né, nosso Rio Grande do Norte é muito Aqui eu rico. estou achando muito legal essas pessoas fazendo funcional, corrida de rua. Quando eu vou na praia, que eu vejo pessoas fazendo. É muito saudável isso. Eu corro à Isso, noite em Ponta Negra, tem um menino que vai lá, monta o circuito dele, é cheio de aluno lá fazendo com ele. Né? Eu trabalhei num spa, que foi um dos meus primeiros empregos do spa da Nutri, era no spa urbano. As pessoas passavam um dia lá e iam dormir em casa. E eu comecei a inserir também, sabe? Fazer hidroginástica na Lagoa de Arituba, fazer caminhada na via costeira. Aí a dona do spa dizia, Gil, isso aqui não é uma colônia de férias, não. Mas eu percebia, Diane, que quando a gente botava as pessoas só o dia todo dentro da academia, ela já numa alimentação de low caloria, né? Pouquíssima comida. E elas ficavam muito tristes, muito estressadas. E na natureza, elas davam uma aliviada, né? Então, é uma ferramenta que já de muito tempo já eu percebia isso. Né? então, aí vamos, já estavam dizendo aqui que vão marcar, né, para poder fazer as suas trilhas aí, então vamos combinar, né, Sigam a após esse gente, momento aí, pessoal. pronto. Sigam ele lá, ele que vai estar dizendo aí para onde vai, e aí a gente vai também se organizando para dar ideia aqui a Gilson, para ele explorar outros lugares e ele depois levar a gente, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa noite, professora Sônia, professora Omar, o pessoal da extensão que está aqui acompanhando a gente, peço que façam, acesse o chat aí e faça a pesquisa de satisfação, diga aí se, né, a palestra foi boa, foi excelente, foi super, mega maravilhosa, né? E aí, desse retorno, para o pessoal de extensão, eles poderem estar emitindo, né, fazendo cada vez melhor o nosso trabalho aqui dentro da instituição. Tá bom? Agradeço demais, né? Obrigada a todos os alunos que estavam aqui, né? Vou falar um por um, porque é gente demais. Tá bom? Obrigada, viu, Júlio? Mais uma vez, e até os próximos encontros, né? A gente vai se encontrar aí nas trilhas, né? Nos caminhos aí, né? Sim, Na natureza. com certeza, Diane. Valeu, obrigado, um abraço a todos e é isso, gente. Sucesso, e fiquem em casa, fiquem tranquilos, que vai dar certo. A gente vai passar por isso e vamos retomar nossas rotinas de trabalho e de vida social. Vai dar certo, tudo certo. Abraço, pessoal, boa noite. Valeu. Obrigada aí, viu? Um abraço, pessoal. Tchau.
Tá bom, filho?